Salmo de número 128 está escrito assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Algumas traduções está escrito feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém? Não fecha a tua Bíblia, mas pode sentar dando um glória a Deus. Não fecha ela não, que nós vamos precisar dela aberta daqui a pouco. Deus é bom, queridos? Então, vamos orar para que Deus possa falar em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te glorificamos, te bendizemos por tudo, Pai. Que esta palavra venha falar em cada coração, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que precisamos. E que o Senhor venha nos encher da tua rica mão poderosa. Eu declaro a tua fidelidade, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vocês viram quantos versículos bonitos? Tudo te irá bem. Quem gosta desse texto, dessa frase? Levanta a mão aí. Aleluia. Bobo você não é nem um pouquinho, né, irmão? Você é inteligente, amém? E aquela frase que nós lemos assim, ó. Você será feliz. Quantos querem felicidade aqui? Oh, glória a Deus. É promessa de Deus. É bênção de Deus. A Bíblia diz que vai ter esposas, filhos, filho dos filhos, tudo caminhando muito bem. Isso não é uma dádiva, irmãos? Você ter filhos, netos sendo abençoados, tendo família sendo cheia da graça de Deus, isso não é bom? Isso é muito bom. Agora, pastor, como que faz? Como que a gente consegue isso? O início diz, feliz é aquela pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Duas coisas. Temor. Temor a Deus. A nossa casa, a nossa família precisa de pessoas com temor a Deus. Nós precisamos. Se nem todo mundo na sua casa é temente a Deus, mas você que está aqui, está ouvindo essa palavra, e até você que não veio, você está ouvindo essa mensagem, você tem que ter temor. Porque isso daí atrai bênção para o marido, para a esposa, para os filhos, para os netos, tudo te irá bem, feliz será, tudo isso depende do temor. O temor é fundamental. Uma casa que é estruturada no temor de Deus, Deus abençoa. O mundo faz promessas. Pessoas que seguem a outras entidades e outros deuses também prometem felicidade. Várias coisas prometem felicidade. O dinheiro é uma das coisas que promete felicidade. Mas, querido, a verdadeira felicidade, se você quer a verdadeira, não é aquela que é passageira, é aquela que é duradoura. Ela só vem de Deus. E essa felicidade, querido, vem se eu e você tivermos temor. E se nós andarmos no caminho, o caminho não é o meu, o caminho não é o da religião, o caminho é o caminho do Senhor. Nós vimos aqui um testemunho abençoado, fruto de quem teme e anda no caminho do Senhor. Deus tem prazer em cumprir o que Ele promete. Você imagina só um pai, chega no fim do ano, ele diz para o filho assim, olha, você passou
E eu te prometi que eu iria te dar uma bicicleta. E eu vou cumprir minha palavra. Eu estou muito feliz em ter que comprar essa bicicleta para cumprir o que eu te prometi. Porque a maior alegria está que você cumpriu o teu dever, que você fez a sua parte, que você fez as coisas certas. Então um pai tem prazer em abençoar os filhos. Deus tem prazer de te abençoar. Quando ele vê você andando no temor, quando ele vê você andando na vontade dele, não na minha, não na sua, mas na dele. Esse Salmo 128, que faz essa ilustração toda de família, de casa, e eu quero falar de família, um capítulo antes, que você está com a tua Bíblia aberta, eu pedi para você ficar com ela aberta, olha o que está escrito no Salmo 127. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Ou seja, mais um capítulo de Salmos dizendo de bênção. E começa o quê? Se Deus não edificar a sua casa, em vão você trabalha. E ainda diz, em vão você acordar cedo. Tem gente que fala assim, minha vida vai melhorar, preciso pegar firme, preciso trabalhar mais. Eu preciso levantar mais cedo, começar a trabalhar, fazer mais bico, fazer mais isso, trabalhar até de tarde. Tem gente que vai passar a vida inteira nessa loucura de trabalhar muito, 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 muito. Trabalhar é importante, é bíblico, é fundamental. Mas não é o trabalho em si que vai te trazer felicidade. O que te traz felicidade é Deus. Então Deus tem que edificar a minha casa. E eu quero falar nessa noite do que significa uma casa edificada com Deus. Uma casa onde tem pessoas com temor. Uma casa onde tem pessoas que andam no caminho do Senhor. Começo das coisas. O teu lar, tua casa, para ser uma casa onde Deus, o Senhor, faz tudo, onde o Senhor trabalha antes de você, é uma casa onde tem um ambiente de fé. Todo mundo tem luta, tem ou não tem? Agora, qual é o ambiente da sua casa? O ambiente da sua casa é um ambiente de fé? Você já parou para pensar que as lutas elas vêm só para servir de ponteiro, de indicador, para a gente ter fé? O dia que não ter luta, você não exerce mais a fé. Tua casa precisa ter isso. Luta eu sei que tem, o resto é saber se tem fé. E se tem fé, tem Deus. Você é daqueles que lá na tua casa, quando acontece um problema, você fala, agora acabou tudo, agora não tem mais jeito. Não. Não existe essa palavra, não tem mais jeito. Não existe essa palavra, não vai dar mais. O que existe é, vamos orar. Vamos esperar em Deus. Não existe veredito final. Existe vontade de Deus, então nós precisamos aguardar a vontade de Deus e orar. A tua casa, os teus filhos, precisam ver esse ambiente. Você precisa exalar na tua casa, no teu lar, esse tipo de comportamento. Sair da tua boca, filho, tenha fé. Quando o seu filho tiver que fazer prova na escola, e ele tiver medo, porque eu tirei nota vermelha na outra, eu estou com medo de eu não passar. O que é que a gente faz? Confia em Deus, filho. Vai estudar e confia em Deus. Eu estou exalando no meu lar, o Senhor no meu lar. Você viu o que a Bíblia diz? Se o Senhor não edificar a casa, em vão o teu trabalho. Você vai mandar a criança estudar. É o trabalho que ela vai ter de estudar mesmo. Mas se Deus não edificar, o trabalho dela é em vão. Porque a gente vai ter que aprender a dizer assim, filho, estuda. Mas creia que você vai passar, porque Deus é contigo. O que eu estou fazendo dentro do meu lar? Eu estou exalando Deus. Eu estou deixando Deus edificar o meu filho. Uma pessoa na sua casa tem que
passar e fazer a prova, né, de habilitação. Ah, eu tenho medo. Ah, se eu passar, se eu não passar. Você tem que deixar Deus edificar aquela pessoa. Tem que ter pelo menos uma pessoa na sua casa que vai dizer assim, Deus está aqui diante dessa luta que nós estamos passando. Ah, fulano está desempregado, não consegue serviço, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa não consegue serviço. O que a gente vai dizer? A coisa está feia. É o governo. É isso, é mais aquilo, é o prefeito. Nós vamos dizer isso? Então o Senhor não está edificando. O Senhor tem que edificar. E quando eu não declaro algo do Senhor na minha casa, quando falta um ambiente de fé, significa que o temor foi embora. Porque se eu digo assim, não, o problema está grave mesmo, não tem mais jeito, eu perdi a fé. E quem perde a fé também vai perder o temor. Não vai ter temor. Só tem temor quem tem fé. Não tem condições no ser humano falar que teme a Deus e não ter fé, porque fé é crer em Deus. Então eu tenho que exalar o ambiente. Talvez você esteja aqui pensando assim, ixi, essa palavra é boa. Minha tia estivesse aqui, que minha avó estivesse aqui, que meu pai estivesse aqui, meu filho estivesse aqui. Não, irmãos, fala para quem está do teu lado assim, ó, o teu nome é crente inchada. Fala, o teu nome não é crente pá. Crente pá não é o pó de pá. Crente pá é a pá. Já viu uma pá? Pedreiro? O que a pá faz? Pega e joga. O que a enxada faz? Pega e traz. Essa palavra é para você. A gente às vezes tem mania, né? Puxa, bateu certo. Olha que palavra, bateu certinho pro fulano. Olha, se Deus quiser falar com fulano, ele vai falar com fulano. Se é você que está ouvindo, então fala para quem está do seu lado assim, ó, você tem que ser crente inchada. Puxa para você, irmão. Ó, essa é para minha sogra. Para a sogra não é nem crente pá, a gente fala logo um crente caminhão de terra em cima, né? Mas não é, irmão, tem que ser, não pode, tem que ser crente inchado. É para nós. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, para que a felicidade venha sobre meus filhos, minha esposa, meus netos, e tudo ir bem na minha casa, eu preciso de ter na minha casa um ambiente de fé. Tem gente que diz assim, se não fosse esses problemas, a minha casa seria mais feliz. Eu quero dizer uma coisa, não é o problema que faz alguém feliz, nem a ausência, nem a presença. Mas é a ausência de Deus que faz um ser humano não ser feliz. Irmãos, todo mundo na Bíblia teve luta. Todo mundo na Bíblia teve prova. A questão é que algumas pessoas tinham um ambiente de fé. A palavra de Deus diz também que para que a gente deixe a nossa casa, a nossa família feliz, nós vamos precisar de entender que há tempo para todas as coisas. É outra peça fundamental, é outra mobília nessa casa, que nós hoje em dia tudo canta louvor de casa, né? Essa casa é sua, nós deixamos para você, Jesus, né? Aí tem a outra lá, até que ele venha e enche a casa com sua doce presença. Hosana também, tudo é casa agora. Sou casa, Hosana, essa casa é sua, até que ele venha. Hoje os louvores tudo fala de casa. Graças a Deus por isso, porque as nossas casas precisam realmente ficar cheias da presença de Deus. E se tem uma coisa que a gente precisa é colocar as coisas no seu devido lugar. Existem uma série de coisas na Bíblia que eu poderia dizer que elas são mobília, móveis, que nós temos que ter. Ambiente de paz, tem que ter. Outra coisa, tempo para todas as coisas. Tua casa precisa que você dedique tempo. Há tempo, Eclesiastes capítulo 3, tempo de trabalhar. Tempo de trabalhar de novo. Tempo de trabalhar, porque tem que pagar a conta. É assim que está escrito lá, não? Aí eu estou querendo que o meu filho tempo de trabalhar. Você já viu isso? Eu ministro aqui, ministro em outras cidades, irmãos, e estou vendo que cada vez que passa, pessoas dizendo assim, eu quero investir nos meus filhos, quero investir na minha casa, quero investir nisso, quero investir naquilo. Eu estou tendo que trabalhar para pagar as contas de casa, agora arrumei um outro serviço, fora do horário, porque eu quero fazer isso, quero mandar meus filhos para estudar não sei o quê, e tal. E aí estão descumprindo um princípio bíblico que é tempo para todas as coisas, e embora ela está investindo muito numa coisa, mas isso não vai trazer resultado, porque é em vão. Porque Deus não está edificando, e se Deus não edificar, é em vão.
Inútil você será levantar de madrugada e ficar até tarde em vão. Mas o futuro? Que futuro? O futuro está na mão de quem? Quantas pessoas eu conheço e você conhece que tem faculdade, que tem não sei o que, pós-graduação e está desempregado? E quantos eu conheço e você conhece que nem faculdade tem e ganha bem, estão trabalhando e estão sendo felizes? Por quê, irmãos? Porque a gente tem a mania de achar que não, porque esse tempo agora é um tempo que eu estou me sacrificando numa área, mas depois eu vou colher. Vai nada, depois vai se sacrificar em outras áreas, e depois sacrifica em outras, e acaba passando a vida, e perdeu o princípio de dar tempo para todas as coisas. Quando vê os filhos já cresceu, já não teve nem relacionamento com os filhos casaram, não curtiram nem os filhos. Pastor, mas Deus sabe o quanto que eu quero que os meus filhos cresçam. Deus também sabe o quanto que eu quero que os meus cresçam. Só que a minha confiança não está no dinheiro. A minha confiança está no Deus Todo-Poderoso, porque Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. É lógico que eu tenho que fazer a minha parte, mas eu não posso tirar o tempo de todas as coisas. Tem que ter tempo para buscar a Deus, tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para trabalhar. Você tem que pegar isso. Aonde está consumindo o seu tempo? Tem que ter. Agora, pastor, eu estou precisando descansar. Eu estou precisando tirar férias. Glória a Deus pelas férias, irmão. Só que eu vou te falar uma coisa. Férias você tira do trabalho, mas você não tira de filhos. Férias você tira do trabalho, mas você não tira do marido nem da esposa. Férias você tira do trabalho e principalmente não tira de Deus. Férias só é para o trabalho, só é para o teu descanso do corpo. Deus não. Ah, pastor, eu preciso despoluir minha mente. Deus polui tua mente? Não, o que polui tua mente é as coisas do mundo, é pecado. Deus despolui. Deus despolui. Deus é aquele que vai fazer com que a gente tenha fôlego. Esses dias na vigília, Deus falou para eu orar pedindo pulmão. Pulmão espiritual. Para que venham novos ares espirituais sobre a nossa vida. Para podermos respirarmos melhor algo espiritual para a nossa vida. Então, gasta um tempo. Assista um filme com a tua família. Assista um filme. Olha para você ver como é que a gente é tão escravizado num Deus chamado Mamon, que é o Deus do dinheiro. Como eu citei aqui, tem várias pessoas que eu conheço, falando agora estou trabalhando 2 serviços, 3 serviços para mim pagar a conta e investir na vida do meu filho. Só que é tudo por conta do dinheiro, mas não usufrui o dinheiro nem para tomar um picolé, para comer um lanche, para comer uma pizza. E onde está a felicidade nisso? Não tem. O tempo vai passar, só trabalhou, só consumiu. O Senhor não edificou a casa, não teve temor. Então o que eu tenho que fazer? Investir. A gente sempre diz assim, ó, eu não tenho dinheiro para sair. Eu não tenho dinheiro para sair. Eu não tenho dinheiro para sair. Tá. Mas tinha um filme em casa pela internet, também não tem dinheiro? Se tem Netflix, se você tem internet, não dá para assistir um filme junto com a família? Não dá para ter um momento com a família? Ou sempre corrido? Deus, eu sempre falo isso, sempre vou falar isso, falo constantemente isso para ver se entra na minha cachola e na sua cachola. Deus é o ser mais poderoso que tem. E Ele é um ser que gosta do tempo, apesar dele não fazer parte do nosso tempo. Porque Deus é atemporal. Deus não trabalha em cima do nosso tempo, porque Ele está fora do tempo, Ele não existe por causa do tempo. Mas Ele gosta do tempo. Tanto que quando Ele criou esse mundo aqui, Ele criou em quantos dias? 7 dias. Terminou no 7º. E quando Deus terminou no 7º dia, irmãos, Ele usufruiu daquilo que Ele fez. Quer dizer, Ele podia ter criado tudo num dia só. Tudo num estalar de dedos Ele poderia ter criado tudo. Mas não, para mostrar que a gente precisa dar tempo para algumas coisas. Você sabia que quanto mais você tenta resolver uma coisa, mais ela vai ficar para você resolver? E às vezes você fala, hoje eu vou resolver até aqui. Amanhã eu continuo. Mas tem um monte de coisa. Não, tem certas horas da vida que a gente tem que falar assim, ó, agora stop. Vou assistir um filme com a família. Filme benção, viu, irmão? Não é assistir filme Drácula. Sexta-feira 13. Aí ninguém dorme de noite, né, irmão? Um filme que é benção, um filme que vai... Ó, vamos comer, fazer uma pipoquinha. Olha, eu não estou nem dizendo assim, ó, sair para fora. Estou dizendo assim, às vezes é em casa. Isso aí é deixar o Senhor exalar. É ter tempo. Você sabia que tudo aquilo que os pais, agora eu quero falar um pouquinho para os pais,
tudo aquilo que os pais são é semelhante a um copo. E o que ele é, o pai e a mãe é, vem vindo como uma água sendo derramada. E tudo que o pai e a mãe é, essa água vai transbordar para os filhos. A gente tem mania de dizer assim, os filhos são pequenos, ainda não entende. Hã? O quê? Filho não entende? Filho não sabe das coisas? Pode ser pequeno tanto que for, eles percebem. Eles percebem. E os filhos vão ser um reflexo de Deus com você. Se os teus filhos vê você com temor a Deus, eles vão crescer com temor a Deus. Sabe, lá na minha casa eu coloco louvor. Sabe por que eu coloco louvor na minha casa? Porque eu quero que transborde isso, para que quando os meus filhos casarem, na casa deles tenha louvor. Na minha casa tem pregação. Na minha casa tem programa edificante. Sabe para quê? Para que exale neles. Você precisa entender que a tua casa tem que fazer isso acontecer para atingir os seus filhos. Se eu te perguntar se os teus filhos lêem a Bíblia, porque às vezes a gente se conforta em saber que a gente está vindo à igreja e aos domingos a gente traz os nossos filhos e a gente acha que os nossos filhos são crentes pelo fato de estarem na igreja, mas a pergunta é, você incentiva os seus filhos a orar? Você incentiva os seus filhos a ler a Bíblia? Pastor, meus filhos são jovens, tem escola, tem faculdade, tem serviço, tem não sei o quê, tem que ajudar a limpar a casa, não interessa. Se Deus não for o Senhor da vida dele, é em vão tudo isso e que você está deixando um legado horrível. Que ele não vai ter tempo para as coisas de Deus. Teu filho faz muita coisa, tira um pouco e fala assim, eu quero que você gaste tempo com Deus. Eu quero que você leia a palavra de Deus. Eu quero que você ore, eu quero que você aprenda coisa edificante. Por que nós estamos formando filhos? Os filhos, eu li o Salmo 127:3. Os filhos são herança do Senhor, não são minha herança, não é minha herança. É de Deus. Não adianta só deixar um legado para os meus filhos de caráter, de honestidade, de ser trabalhador e não ler Bíblia. E não ter vida com Deus. Filho, você está lendo Bíblia? Não tem tempo. Como assim? Pai e a mãe que vê o filho que não tem tempo para orar, muda a agenda do seu filho urgente, porque a Bíblia diz que aquele que põe Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Prioridade, a minha casa, a sua casa é assim. Eu quero ver meus filhos sendo felizes, os meus netos sendo felizes. Eu quero que o Salmo 127, 128 alcance a sua casa. Muda o que tiver que mudar lá dentro. Muda, se não tem ambiente de fé, traga o ambiente de fé. Se o tempo está mal resolvido na sua casa, alinhe o tempo. Se os teus filhos não conseguem ver em você que você tem algo a passar para eles, você precisa ter. Se os seus filhos não têm envolvimento com a Bíblia, com a palavra, com coisa edificante, coloca. Se está faltando louvor na tua casa, coloca louvor na tua casa. Quantos estão entendendo? Não, glória a Deus. Tem uma casa aqui que as 4 vezes que eu fui lá, estava tocando louvor. 4 vezes que eu fui lá, que eu cheguei na casa, estava tocando louvor. Diz que o louvor incendeia no prédio. E os de cima já vieram bater. Que música bonita é essa? Eu quero esse louvor. Eu cheguei lá, a casa é sua. A casa é sua, a casa é sua, a casa é sua. E a casa é sua, toca o dia inteiro. E diz que já contagiou o prédio, que quando desliga um rádio, o outro já liga, a casa é sua. Por que isso, irmãos? Porque o ambiente está sendo preparado para os filhos. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Olha que coisa interessante. Quantos aqui conhecem aquela passagem na Bíblia que fala da menina do Naamã, que o Naamã tinha lepra, de 2 Reis 5. Que o Naamã tinha lepra, que Naamã era comandante do exército. Quem conhece essa história aqui? Levanta a mão. Aí tinha uma menina, essa menina, ela era da Síria? Não, ela era do povo de Deus. Vocês lembram dessa história? Só que ela estava trabalhando de empregada doméstica na casa desse homem. Presta atenção comigo. Ó. O comandante do exército vai lá, pega essa criança, leva para casa, rouba ela da família, tira a identidade, tira tudo, sabe lá se não matou os pais, e traz ela para trabalhar de escrava para aquele homem. Pensa comigo, cabeça de ser normal agora, não precisa nem ser crente para pensar. Essa menina chegou amando esse homem ou odiando esse homem, gente?
Imagina qualquer moça, você arranca da tua família, você vai trabalhar em casa, pro pai e pra mãe, né? As irmãzinhas já falam assim, tá amarrado em nome de Jesus. Você imagina você trabalhar pro cara que te tomou da tua família. Você vai ficar feliz? Você vai desejar o bem para esse cara? Aí, olha que tremendo. Essa menininha, ela vê que o novo homem que vai ter autoridade sobre ela, porque quem vai ter autoridade sobre ela agora é o Naamã. Ele que manda nela, não é? Aí ele é a autoridade dela, é ou não é autoridade? Jovens, presta atenção nisso. Ela olha para a lepra dele e fala assim, miserável, encardido, tomara que morra com essa lepra, o mal que você... Foi isso que ela fez. Ela chegou nesse sujeito, e diz assim, se você conhecesse o profeta que tem na minha terra, você seria curado. Ela estava pensando no bem dele, sim ou não? Ela tinha motivos para pensar coisa boa dele, sim ou não? E por que ela agiu corretamente? Quer que eu te fale por quê? Porque a gente é o que a gente tem de berço. Fizeram mal com ela e ela pagou que jeito? Pagou que jeito? Se fosse o seu filho ou o meu filho, ou a filha no caso, né? Se fosse minha filha ou sua filha, essa menininha, o exemplo que ela teria dentro de casa de pagar o mal com o mal e de pagar o mal com o bem. Você imagina esse cara chamado Naamã, vendo essa menina que ele acabou de fazer uma coisa ruim para ela, se preocupando com ele. Esse cara não deve ter pensado assim, gente, essa menina é muito educada. Essa menina tem berço. Pensou ou não pensou? Não dá gosto de você ter um filho desse jeito, gente? Quem é que fez isso na vida dessa criança? Fala assim, ó, os pais. Essa menina estava agora com uma autoridade nova, que é o Naamã. O Naamã era autoridade sobre ela. E ela foi rebelde ou foi submissa e obediente? Gente, que tremendo, como isso é forte. Uma menina consegue ser obediente a quem fez o mal para ela. Fala para quem está do seu lado assim, você é obediente aos seus pais? Sabe o que ensinaram para essa menina? Sabe o que ensinaram para essa menina? Ensinaram a repartir, compartilhar coisa boa. Ela não foi uma criança, ó, você tem? Não divide com ninguém não, come sozinho. Ela foi uma criança que aprendeu a repartir, até em circunstâncias difíceis. Berço, que berço. Cadê o pai dessa menina e a mãe dessa menina para fazer assim, ó, parabéns. Sabe por quê? Porque embora veio a luta, mas eu estou vendo um fruto de gente grande. Não é fruto de uma criança, fruto de gente grande. O Salmo 127 atingiu essa menina, o Salmo 128 atingiu essa menina. Um dia, se a gente tiver a oportunidade de conhecer essa menina, nós vamos falar bem que a Bíblia diz que você, ó, bem-aventurado, ó, menina, você acertou em cheio. Por quê? Porque ela viu isso dentro da casa dela, deve ter visto isso em todo momento. Quer ver outra coisa que a gente tem que ter temor? Muito temor. Casal briga. Aqui não tem isso, graças a Deus não tem. Mas vamos falar porque vai ter gente que às vezes depois vai precisar querer ouvir essa mensagem, às vezes vai ter. Casal dorme sem conversar, sem se acertar. Dorme brigado. Não conversa. Aí a gente acha que o filho, a gente acha que a filha não está vendo nada, não está percebendo nada. Não adianta depois que o filho crescer e casar, você querer ir lá e falar para o seu filho assim, faz isso, 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 se ele não viu você fazer. A nossa casa tem que ser no caminho. Por que eu tenho que andar no caminho? Para os meus filhos ver o caminho. Ó, caminho é lugar físico, viu? É lugar que você anda. Caminho não é lugar imaginário. Caminho é lugar que se vê alguém passar. Quando um pai e a mãe passa, os filhos estão vendo o caminho, vão imitar depois quando crescer. Às vezes a gente fala assim para os nossos filhos, não pode mentir. Não pode mentir. Eu te pergunto, se o pai e a mãe mentem,
chegou um cobrador. Ai, fala que eu não estou. O cobrador está lá batendo palma. Pá, 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 pá. Não vamos nem atender, vamos fingir que não tem ninguém aqui em casa. Não, fica quieto, criança, fica quieto, criança. Aí depois a gente vai dizer assim para os filhos assim, você não pode mentir para o teu pai, você não pode mentir para tua mãe. A professora na escola disse isso, ou o diretor na escola, mas se a gente mente, a água está transbordando do nosso copo para eles. E aí a gente não tem temor, e se não tem temor, não tem felicidade. A felicidade começa no temor e no caminho. Então como é que eu vou dizer para os meus filhos, não mentir se eu minto? Para minha filha, não mentir se eu minto? Eu não posso. Quer ver outra coisa interessante? Nós estamos para cuidar dos nossos filhos e conduzir na presença de Deus, amém? Deus vai fazer com que a tua vida hoje, depois dessa palavra, seja ajustado, tudo aquilo que precisa ser ajustado, e Deus vai fazer florescer a tua casa em nome de Jesus. Mas eu preciso falar a verdade, porque a verdade liberta para que você possa mudar a cara da sua casa. Pôr uma fachada, uma pintura nova, amém? Você quer ver uma coisa? Você tem filhos, e eu falei agora há pouco sobre ensiná-los a buscar a Deus, a orar, a ler a Bíblia, a ouvir um louvor, a cantar um louvor. Beleza. Quantos ensinam seus filhos a ofertarem e a dizimarem? Tem que ensinar desde cedo. Quando eu falo para os meus filhos, ó, você ganhou isso do seu avô, você tem que tirar o dízimo, o que eu estou colocando na criança? Temor. O que eu estou colocando na criança? Que existe um caminho. Olha, que bom, ganhou um presentinho. E agora, já sei o dízimo. Você ensina pequeno. Depois, nossos filhos, depois de crescer, não vai ser dizimista, gente, porque é um legado do pai. E se os filhos não vê os pais dizimando, pronto, faltou temor mais ainda, porque aí não tem temor na minha vida, porque aí eu estou tocando naquilo que é santo, naquilo que é de Deus, aí pronto. Aí amanhã eu quero que o meu filho estude, faça faculdade, eu vou trabalhar para ele 3 serviços para dar uma faculdade para meus filhos, quero que ele seja, sem o temor de Deus não vai fluir. Isso pode dar certo lá no mundo. Lá no mundo isso dá certo. Com Deus, quem tem fé em Deus não acontece. Quem tem fé em Deus não acontece. Vocês já pararam para pensar nessa frase, ó? Olha o versículo que nós lemos aí, ó. Que nós lemos, aos seus amados ele dá, enquanto o quê? Enquanto o quê? Ele dá enquanto a pessoa está dormindo. Nós estivemos em Santarém, e nós observamos naquela igreja linda, maravilhosa que nós tivemos lá em Santarém, uma igreja que você tem que ir o ano que vem, conhecer. A gente chegava num, chegava em outro. Então, meus filhos andaram conosco nos ribeirinhos, andando de barco, canoa. A gente ia nos ribeirinhos, parava, passava o dia, pregava a palavra, evangelizava, falava do amor de Deus. Os filhos já estavam vendo o caminho. Chegou um homem que vocês vão conhecer ele. Ele vai vir em Barretos, trazendo ele agora, dia 10 de agosto. Estamos trazendo de Santarém para cá. Vai vir em Barretos, na nossa igreja sede, na festa do cristão. E ele vai contar a história. Ele mandou uma foto para mim. Os 3 filhos dele, no barco, na canoa, aliás. Mandou essa semana. Fazia tempo que ele não conversava, porque ele fica muito no ribeirinho. Do nada ele mandou uma foto. Escreveu, privilégio de ter os filhos servindo a Deus. E ele contou a história de que quando os filhos chegaram a uma certa idade, ele chegou para os filhos e disse assim, agora vocês aqui vão servir a obra de Deus. Vocês aqui vão para os ribeirinhos. Não falou para os filhos, vocês querem, vocês não querem. Falou, agora vocês que vão. Sabe o que os filhos fizeram? Nós vamos, pai. Sabe por quê? Porque o pai não disse uma coisa que o pai não viveu. O pai disse uma coisa que estava cheio, transbordando na vida dele e foi derramado na vida dos filhos. E aí a gente fala querer que os nossos filhos cresçam e sejam diferenciados, só que a gente precisa entender que mais do que vir ao culto ao domingo, que os nossos filhos precisam aprender, porque isso eles aprendem, eles te vêem ainda. Mas eles precisam ver você transbordando temor e andando no caminho do Senhor. Você vai colher o fruto disso, tua casa vai colher o fruto disso, tua casa vai ser feliz. Fala para quem está do seu lado assim, recebeu essa palavra ou não? Queridos,
É triste ver uma geração que hoje não está pensando na família, mas embora quer casar, quer ter família, não pensa em família. Às vezes o rapazinho novo casa, quero colocar isso filme no carro, quero colocar roda liga leve, quero colocar um alto-falante desse tamanho aqui, e gastam dinheiro no carro. Gastam dinheiro violento no carro e o filho não tem plano de saúde. Ele não está pensando na família, não. E não é só homem, não, mulher também. Eu compro joia, eu encher de joia, bijuteria, e mix, e mix, e mix, e mais mix, e mais mix, e mix, e não sei o que, roupa, e não sei o que. Não sei qual que é teu gosto. Uns gostam de pescaria, outros gostam de futebol. Não é pecado. Não é pecado. Mas, gente, eu preciso deixar um legado. Eu louvo a Deus que tem pais que estão entendendo cada vez mais que se deve investir nos filhos para eles estudarem. Fazer um curso, mas sempre respeitando o tempo. É isso que tem que fazer. Tem pais que se sacrificam, deixa de comprar algo para si, para dar para os filhos. Sabe o que você está fazendo? Você está cuidando direitinho daquilo que Deus pôs na tua mão, porque você entendeu que não é seu, mas é de Deus. Aí sim, você está investindo na coisa certa, mas não é só material. Não é só o material. Tem que conduzir tudo. Nossa casa tem que ser equilibrada, queridos. Equilibrada. Marido e a mulher brigou, filho viu, se acerta. Sabe o que os seus filhos vão ver? Que por conta do temor, houve ali um acerto. Os dois se acertaram. Deixa Deus mostrar para todo mundo que você não é perfeito, mas que tem temor. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas tem que ter temor. E os filhos vendo temor, se os filhos veem que eu incomodo, que você se incomoda como pai, como mãe com certas coisas, eles vão crescer incomodados com aquilo. Não adianta você falar, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso aí já foi o tempo, viu, irmãos? Isso aí já foi. Mostra para os teus filhos que quando eles tiver uma luta, você vai dizer para eles assim, ó, ora, que Deus vai te honrar. Eu louvo a Deus que tem pais que já pediram envelope de dízimo para os filhos, que ensinam os filhos a ofertar, que já fala para os filhos, vamos orar, ora que Deus vai fazer. Ah, mas eu queria um tênis. O papai e a mamãe não tem dinheiro. Nós vamos ter que orar ao Deus do céu. Você sabe o que você está ensinando? Que a vida vai ter coisas que não pode dar para os filhos, que ele precisa buscar a Deus. Ai, tadinho, me corta o coração. E agora como eu vou poder falar para ele que eu não tenho dinheiro? Porque ele não entende. Entende. Na verdade, ele não entende mesmo, porque a gente não fala para ele entender. Só vai entender quando a gente chegar e falar, filho, está acontecendo isso. Porque o papai e a mamãe trabalham aqui para comprar as coisas, está dando para fazer isso. Você pode orar para nos abençoar, para Deus abrir uma porta de emprego ou aumentar o salário. Você imagina se essa criança entende o teu problema e dobra o joelho, o que Deus não vai fazer? Você imagina o que Deus não vai fazer? Deus te constranger e falar assim, o meu filho orou e Deus ouviu a oração dele. O que Deus não vai fazer? Porque criança, irmãos, se pegar para orar, sai de baixo. Nós temos que ensinar. Nós temos que cultivar isso nas crianças. Não adianta. Ixi, eu me culpo porque eu não posso dar um sapato novo, uma camisa nova. Você se culpa. E quando ele casar, quem é que vai se culpar por ele? Que ele não aprendeu a lidar com a realidade. São valores que a nossa casa vai ser feliz. Que eu preciso disso para minha casa ser feliz. Casei, meu pai e minha mãe brigavam, mas pedia perdão. Louvado seja Deus, não dormia brigado, não. Então aqui nessa casa, ninguém vai dormir brigado. Você não precisa ensinar nada mais, filho. O seu exemplo vai dizer tudo isso. Ah, pastor, tem gente que precisa entender. Louvado seja Deus por você que tem pelo menos um da tua casa dentro da igreja. Porque quem não tem, olha e fala, você não sabe o que você tem, que eu não tenho. Irmão, só quem está sozinho dentro de uma igreja, que olha para o lado, não tem família, não tem um irmão, não tem uma prima, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma mulher, não tem um marido, que olha e fala assim, queria eu estar aqui com meus filhos, aqui com meu marido, com a minha esposa, com minha avó aqui para ouvir. E você que está com teus filhos, que está com a tua esposa, ou está com teu marido, ou está com teu irmão, você tem que dar tanta graça, porque isso é uma dádiva de Deus. É dádiva de Deus, você está sentado com a tua família ouvindo a palavra de Deus, é um presente do céu, porque muita gente não tem esse presente que você tem. E olha, eu quero te dizer, se essas pessoas estivessem na sua pele, elas iriam valorizar o que talvez para a gente às vezes não honra e não valoriza. Você quer ver uma casa virtuosa, uma casa de bênção?
é quando encontra uma mulher ou um marido que um honra o outro. O marido carrega uma pressão grande, o homem carrega uma pressão muito grande. As mulheres não sabem, mas os homens, né? As casas que tem homem, estou falando. Porque tem casa que só por Deus, ainda nem precisa ter a mutação ainda, né? Eu quero dizer no sentido de que tem gente que não está nem com a paçoca, mas aquela pessoa que é homem, que é honesta, que é digna, que preocupa com a casa, que preocupa com a família, carrega um peso. Qual o peso? De trazer o melhor para dentro de casa, de poder contribuir para que as coisas aconteçam dentro de casa e quando não acontece se cobra. Aí o que acontece? Esse homem que está em extinção, já vou falar, está em extinção. Esse tipo de homem, a esposa que tem um homem em casa, preocupado com essas coisas, tem que honrar, porque o homem precisa de uma auxiliadora que vai dar palavra de incentivo. Você já imaginou que coisa horrível? O homem fala assim, eu quero fazer tal coisa, a mulher fala assim, não vai dar certo. Aí ele fala, não vai dar certo. Aí ou ele insiste e faz na teimosia, parecendo que está remando sozinho contra a maré, e aí é uma coisa que é difícil. Ou então ele fala, não, então eu vou fazer tal coisa, a mulher fala assim, é difícil, não vai dar certo. Não apoia em nada, não apoia em nada. Irmãos, a esposa tem que apoiar o sacerdote. Se nós estamos num tempo que há um nível de opressão e depressão tão grande, que as pessoas não estão suportando problemas, elas estão preferindo fugir dos problemas. E não foge. Mas para elas o remédio é o quê? Fugir. Nunca teve tanto suicídio quanto nos dias de hoje. Por quê? Falta de estrutura na casa, na família. Agora pensa só. Beleza. Aí, às vezes a esposa está enxergando que aquilo não vai dar certo. Legal. Às vezes ela tem razão. Show. E que hora que ela vem falar assim, vamos tentar isso junto, eu vou te ajudar. Mostrar apoio. Porque isso faz a diferença, irmãos. A palavra de Deus diz que mulher briguenta é pior do que goteira de chuva, pior que pegar óleo com a mão. Você não segura. Não dá. É incontrolável como o vento, diz a Bíblia em Provérbios. Não tem jeito. Então, procura encorajar, procura ser, sabe, se deu certo, deu junto. Se deu errado, deu junto. Se eu estiver percebendo que vai dar errado, eu vou te falar, mas não para te denegrir, não para te pôr para baixo, não para dizer que você não é capaz. É fundamental isso. Fundamental. Quantos estão entendendo? Mesma coisa o marido, irmãos. Marido e pais. Elogio é fundamental. Eu não sou de elogiar tanto. Me desculpa o português. Me desculpa a frase, você não se ofende, amém? Eu estou pedindo perdão antes. Você pode não ter o costume de falar que está bonito, que a filha está bonita, que o filho está bonito, que a esposa está bonita. Você pode ter o costume de não falar, mas que você vê o que é bonito, você vê o que é bonito. Você sabe diferenciar o que é bonito e o que não é bonito. Então por que não fala? Olha, gente, é a coisa mais linda do mundo. Essas coisas são mobília de uma casa linda. Minha filha troca de roupa, ela chega para mim. Você sabe o que ela está esperando? Elogio. Pai, estica as mãozinhas assim, faz assim com o pezinho para cima, né? Tipo assim, só falta ela falar como eu estou. E aí de onde se eu não falar, você está linda, filha. A gente tem que elogiar. Às vezes o homem é muito durão, é muito secão. Irmãos, se a gente tem Cristo na nossa vida, as coisas têm que ser diferentes. O homem casca grossa tem que ficar lá fora. O homem pode chorar, o homem pode ser emotivo, o homem pode falar que está lindo, o homem pode falar que está bonito, o homem pode falar que, meu filho, hoje você foi bem, minha filha, hoje você foi top, minha esposa, hoje você está bonita, você está gatona. Pastor, mas não está. Você não profetizou quando era nova? Aí é isso que aconteceu agora. Então fala para quem está do seu lado assim, profetiza que vai ficar tudo bem. Você sabe que hoje, a gente fala assim, né? Meus filhos ainda são novos, né?
Mas eu tenho os filhos espirituais que já são velhos, né? Vocês. Ai, gente do céu. Esses pequenos cabelos, esses poucos cabelos brancos que me tem na cabeça, e os poucos pretos que me restam, faz ver cada coisa. Porque veja bem, o pai, a mãe não dá carinho para o filho, não dá carinho para a filha. Quando cresce, qualquer cuecudo de fora, com aquelas calças caindo para baixo, com aquelas caras pintadas, aquelas argolas na bola do olho, aqueles trem, cabelo tudo esgualepado, chega e fala assim, você é linda. A moça se derrete. Por cada coisa feia, por cada curva de rio, que você fala, mas não é possível. Você já não viu gente na rua que você fala assim, não é possível que aquela moça tão linda tá com aquele homem daquele jeito. Não é possível, tem dinheiro, não é possível que aquele homem é uma mulher bonita daquele jeito. Mas não é a beleza que a mulher estava esperando. Você sabe o que a mulher estava esperando? Reconhecimento. Tratar bem, elogio. Tem cara que é bonito. Fala para quem está do seu lado assim, se for um homem, fala assim, você é bonito. Profetiza, aproveita que hoje é o culto profético. Fala assim, ó, mas os feios vão muito mais longe do que os bonitos, o que os feios sabem. Você está entendendo, irmãos? Agora vem cá. Eu sabendo disso, eu quero falar para minha filha sempre assim, você é linda, para não faltar elogio. Porque aí o cara que tiver que namorar minha filha vai ter que elogiar ela mais do que eu. Porque ela já vai acostumar com o elogio do pai, e aí ela vai escolher um de alto nível. Agora a carência, nossa, você tá lindona, hein? Pronto, é o amor da minha vida. Por quê? Não ouve do pai, não ouve da mãe. Esses dias eu peguei um filme lá em casa para assistir. Assiste esse filme, quem tem filha moça tem obrigação de assistir esse filme. Chama Os Corajosos. Tem que assistir esse filme. Quem tem filha moça, né? Mulher. Tem que assistir esse filme. Os Corajosos. Assisti. E esse filme ministra o que é uma família diferenciada. O quanto uma família diferenciada consegue. Você sabia que Mateus capítulo 7 diz assim, aqueles que ouvem essas minhas palavras e as escuta, considerá-lo-eis como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos, virão as tempestades e essa casa não cai. Sabe o que significa isso? Uma casa na rocha, uma casa que tem alguém temente a Deus, que anda no caminho do Senhor, vai vir chuva, tempestade, trovão, vendaval, mas a casa não cai porque está alicerçada em Deus. Essa é a casa que você e eu precisamos, querido. Nós precisamos desse tipo de casa. Então elogia, homem. Passa a elogiar. Passa a elogiar. Nós não podemos ser o crente pá. Essa palavra para o outro marido. Não, fala para quem está do seu lado, a esposa, aproveita. E fala, essa palavra é para você 100%. Fala aí para o teu marido. Fala para ele aí, ó, que ele vai ser tocado hoje. Amém, querido? Irmãos, vamos fazer diferença. É tão gostoso você ter um lar abençoado, as pessoas chegarem e falar para você assim, ó, teu lar é bonito. Teu lar é bonito. Isso não tem preço. É uma das 4 honras que no hebraico é considerado como honra e prosperidade. Existem 4 tipos de prosperidade no hebraico. Essa é uma delas. As pessoas olhar para você e olhar que a tua vida reflete o Espírito. E olha, pastor, e eu que estou aqui sozinho? E eu que estou aqui? Minha família de sangue não está aqui. Estou ouvindo essa palavra. Parece que não tem sentido. Você pode estar sem família de sangue dentro da igreja, mas existe uma família da fé. Porque nós somos uma família. E você deve usufruir de tudo isso com essa família da fé. E eu vou te falar. Se o marido não foi convertido, se a esposa não foi convertida, quer que eu te dê um conselho? Deixa o seu marido, deixa a sua esposa ver que você tem relacionamento com Deus. Em casa. Pensa comigo. Cabecinha de gente natural, que nem diz o apóstolo Géser. Cabecinha de gente agora. Teu marido vê, ou tua esposa vê que você vem para a igreja. Ele não sabe o que você ouve aqui. Ele não sabe o que acontece aqui. Ele não sabe nada. Agora, você deve vir. Mas aí, de repente, lá na tua casa, você faz suas coisas, tem tempo para tudo, faz coisa certinho. E ele vê você no quarto orando. O que ele está vendo? Ele está vendo que você tem relacionamento com Deus. Que o teu relacionamento com Deus não é só na igreja. E aí você tem relacionamento no quarto. Essa é a primeira coisa. Tua esposa ou teu marido tem que saber que você tem relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus não é vir à igreja. Relacionamento com Deus
Porque vir à igreja é um processo normal de religiosidade. E religiosidade nós precisamos. Porque o povo fala mal, né? O religioso. Vai estudar o que significa a palavra religiosidade. Religiosidade significa religare. Religare com Deus. A estrutura da religiosidade, sim, nós temos que ficar atento. Mas a religiosidade é importante, porque essa palavra significa se religar com Deus. Quem é que não tem que se religar com Deus? Agora, só vir à igreja, sistema de religiosidade. Agora, a religiosidade em si, eu preciso dela. Aí eu chego na minha casa, chego na tua casa. Você tem aquele horário que você vai lá orar. Teu marido vai ver que você tem um tempo de oração no quarto. Segunda coisa, que vai impactar a vida dele. Porque vir à igreja não incomoda seu marido, não incomoda sua esposa. Mas quando você ora na tua casa, porque nós estamos falando de casa hoje. Nós estamos falando de casa, não estamos falando de igreja. Quando você ora na tua casa, o teu cônjuge que não é da igreja, que não é crente, que não é convertido, faz diferença porque você está trazendo Deus para dentro da tua casa. Aí ele vai ver, nossa, ela está tendo um momento com Deus aqui em casa. Isso impacta uma pessoa. Aconselhe isso para as pessoas. Segunda coisa, qual é o fruto que essa oração na casa vai acontecer? E eu vou te ensinar. Você imagina a pessoa orando, tal. E aí está com o casamento todo destruído, pega um casal, a pessoa começa a entender a palavra, ora. De repente a esposa, num outro momento que está lá sentada, almoçando, com o marido, jantando, chega e fala assim, amor, Deus está me incomodando, 3 pontinhos. Aí fala o que Deus está incomodando. Você sabe como que isso chega na cabeça do teu esposo ou da tua esposa? Esse momento do quarto está fazendo ela mudar. É isso que chega no consciente dele. Esse momento no quarto está fazendo ela mudar. E quer que eu te fale um negócio, amor? Eu vou mudar isso. Aí você muda. Aí você volta para o quarto. Você vai orar. Passou outro momento. Você compartilha. Sabe, eu estava orando. E Deus falou comigo isso. Você começa a trazer um universo que para ele ou para ela é desconhecido. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ver que há um fruto nesse relacionamento teu com Deus. Não é fruto de relacionamento teu com a igreja. Fruto teu com a igreja é um nível. Mas fruto teu com Deus é outro nível. Você já imaginou? Eu conto essa história aqui porque eu acho ela linda, essa história. Os mais velhos já ouviram, mas faz tempo. A mulher tinha um bar, aliás, o homem tinha um boteco em Olímpia. E o marido ficava no boteco. Você imagina você ser casado com um homem ficando no boteco. Chegava de sexta-feira, os caras falavam assim, vão lá para casinha. Casinha era prostíbulo. E o cara não fechava o bar para ir para casinha, o prostíbulo. O cara falava para a mulher ficar lá atrás do balcão, servindo pinga para os cachaceiros. E ele falava assim, mas antes passa minha roupa que eu vou sair com os homens. E ela sabia para onde ela ia. Difícil essa situação, irmãos. Vamos falar a verdade. Difícil, sim ou não? E ela ia na igreja. Mas o que ela fazia na igreja trazia repúdio para o marido. Porque você sabe, né? Você está dando dinheiro para o pastor, você está saindo com o pastor. Aí vem tudo aquilo que o inimigo faz. Isso aí só trazia mais distanciamento. Aí chegava no dia de domingo dela ir na igreja. O marido dela falava assim, você não vai na igreja? Eu vou na igreja. Você não manda em mim, eu vou na igreja. Eu fico para você no boteco, ou você também vai na igreja. Chegou na igreja, passado uns tempos que ela foi nesse confronto, não vai, e ela em desobediência ia. Chegou um dia pro líder da igreja, falou pro líder da igreja, eu venho na igreja mesmo porque eu sou fiel a Deus. Porque meu marido me proíbe de vir na igreja, eu não venho na igreja. Aí ele falou assim, você está errada. Ah, mas você está falando que eu não devo vir na igreja? Eu estou falando que tem que ser submissa ao seu marido. Você quer ganhar ele para Jesus? Quero. Se você confia na palavra, você tem que confiar. Confiar na palavra é você fazer coisa que você talvez... Se você está fazendo isso, você não está confiando. Porque a Bíblia diz que o marido ou a esposa pode ganhar um a outro com a boca fechada. Se você crer, você vai crer. Ah, mas vai me interromper minha fé. Você ora no quarto. O teu Deus não está só aqui na igreja. É importante você vir na igreja. Mas diante dessa situação, você tem que ficar na tua casa. Chegou em casa. O marido já falou assim. O marido só estava esperando, né?
Deixa ela vir falar que vai na igreja, porque eu vou falar que não vai de novo. Deu a hora, o marido virou para ela e falou assim, você não vai na igreja hoje, não? Ela falou, vou não. Eu estava conversando com o líder da igreja, ele falou para mim que eu tenho que ser submissa a você e que eu tenho que ir com a tua bênção. Ele falou assim, estou gostando desse cara. Você vê como é que muda? Eu estou gostando desse cara. Ele falou, porque não adianta eu ir na igreja de rebeldia. Ele falou isso para você? Falou. E ela começou a orar, começou a orar, começou a orar, começou a orar. E ele começou a ver ela orar mais em casa. Ele começou a ver ela orar mais em casa. E de sexta-feira passa a roupinha e vai para o prostíbulo. E ela fica atrás do balcão. E aí ele chegava 3, 4 horas da manhã com fome. Ela já estava dormindo. E aí o que aconteceu? Simplesmente ele chegava e falava assim, estou com fome, não tem nada para me jantar não? Ela tinha que levantar 2, 3 horas da manhã para ir lá para o fogão esquentar a comida para ele. Ela disse que nos primeiros dias, irmãos, ela brigava, ela atacava as coisas. Aí começou os objetos não identificados da cozinha voar, né? Objetos voadores da cozinha e você começar a ir para lá e para cá. Eu não sou obrigada, eu não sou sua escrava, isso que você está fazendo comigo não está certo, não sei o quê. Só que aí ela começou a orar, começou a orar, começou a orar. E Deus que ministrou falou assim, você não está sendo sábia. Tua casa não tem nada. Aí o que aconteceu? Ela começou a ir, foi passar a roupa do marido para ele. Deus falou assim, se posiciona como serva. Passa a roupa dele. Só que a hora que você estiver passando a camisa, unge a gola da camisa e profetiza. O que eu falei? A primeira coisa que você tem que ter numa casa para vir a bênção de Deus. Trazer uma atmosfera de fé. Ele não estava vendo. Foi lá e olha ungido. Senhor, que o Senhor tire ele desse lugar. Vai colocando nojo para ele nesse lugar. Faz ele enxergar isso como pecado. Chegava de 2, 3 horas da manhã com fome. O que ela ia fazer? Já deixou a comida prontinha para ele. E ele já estava esperando para chegar em casa e quebrar o pau com a mulher, porque já estava acostumado. Quando ele chegou e viu que não tinha candidata para brigar, ele falou, mas ela fez a minha janta, não tem candidata para brigar. Aí ele falou assim, o que deu no você, mulher? Você está ficando louca? Ela falou, não, eu estou orando a Deus. E Deus tem ministrado que eu preciso de mudar. Esse relacionamento dela com Deus, essas mudanças do relacionamento dela com Deus, foram trazendo temor. Que ela entendeu quem que era o sacerdote da casa dela. Mas eu sou obrigado a aguentar? Não, você pode trazer a fé. O que está escrito na oração do Pai Nosso? Venha a nós o quê? O reino de quem? Se não tem que pedir. Não tem que sair fora, separar, largar, tem que pedir o reino. Ele é assim porque não tem o reino de Deus da casa. Uma casa que tem o reino de Deus, as coisas mudam. E ela trouxe o reino de Deus. Aí ela pegou para arrebentar a boca do balão e começou. Deus me incomoda que eu tenho que ficar mais perto de você, que eu tenho que te dar mais atenção, que eu tenho que ser mais carinhosa, que eu sou muito bruta, que eu não sei o quê. E papapá. Chegou no domingo, 4 horas da tarde. Você não vai para a igreja? Não. Só vou para a igreja para que você me abençoar. Mas ela estava orando, ela estava em comunhão com Deus. Sabe o que ela fez? Sentou no sofá e foi assistir o jogo de futebol junto com o marido. Você já viu mulher sentar? São poucas as que sentam do lado para assistir jogo de futebol. Sentou do lado para assistir jogo de futebol com o marido. O marido olhou para essa mulher e falou assim, não estou entendendo nada. Até que um dia que ele virou e falou assim, você tem vontade de ir na igreja, né? Ela falou assim, eu tenho vontade de ir na igreja. Aí ele falou assim, eu vou deixar você ir. Aí ela foi. No outro domingo seguinte, ela já viu que estava com a bênção de Deus, nem pediu, porque vai que, né, irmãos? Pega a palavra da última palavra e toma posse e aleluia, né? Chegou, arrumou a roupa dela, ele virou e falou para ela assim, onde você pensa que você vai? Ela com medo falou assim, eu vou para a igreja. Aí ele falou assim, cadê minha roupa que você não fez que eu quero ir para a igreja com você? Quer que eu fale o que tem no lugar do boteco hoje? O boteco fechou. Quer que eu fale o que tem lá? Uma igreja. São líderes numa igreja cristã. Deus age ou não age? Qual é a causa que um lar está passando que não haja o poder do reino de Deus? Por isso que eu estou dizendo, irmãos. Se a casa, se o Senhor não edificar, isso é que eu chamo de o Senhor edificar a casa. Vir só à igreja não é o Senhor edificar a casa, mas levar o Senhor da igreja na tua casa, esse sim está indo para colocar o Senhor à frente de todas as coisas. Seja com o marido, seja com os filhos, ambiente de fé, tempo, elogio, carinho,
buscar as coisas de Deus, transbordar a honestidade, deixar os filhos ver princípio, ensinar os filhos a buscar Deus, colocar louvor, tudo isso que eu te falei, irmãos, faz a diferença e qualquer atmosfera de problema tem que bater em retirada. Eu já tenho visto muitos casamentos sendo transformados, muitos filhos, irmãos, você precisa de ver. Nossas crianças, a maioria delas, quando vem aqui à frente, você fala assim, faz a oração. Eles fazem oração, não tem medo. Você pega os jovens, você fala para um jovem fazer oração aqui na frente da igreja, sabe o que acontece com eles? Ô pastor, eu não, pastor. Ô pastor, eu não, pastor. Eu não, pastor. Você pega um adulto e pede para um adulto vir fazer oração aqui na igreja, eles morrem de medo. Mas as crianças que estão sendo alicerçadas num lar cristão, já não estão tendo medo de ler um salmo, já não estão tendo medo de orar, de fazer oração, sabe por quê? Porque está derramando nas casas, e quanto mais derrama, mais você vai ter uma geração feliz. Eu tenho certeza que os pais já ficam felizes de ver os filhos lá em cima, estudando, só que sabe o que acontece? Infelizmente, alguns pais não trazem os filhos. Mas se eles entendessem que há um caminho que tem que ter temor, e que tem que ter temor, a hora que esses filhos começarem a crescer, um ir para o louvor, outro ir para a intercessão, outro ir para a dança, você sabe o que vai acontecer? Eles vão falar assim, o Salmo 127, o Salmo 128, chegou na minha casa. Esse é o caminho para a felicidade, para a tua vida, para que o Salmo 127, 128 atinja a tua família. É esse. Irmãos, não tem preço. Agora, há um investimento a ser feito. E é isso que nós precisamos. Eu quero que você retenha essa palavra, irmãos. Que teus filhos, sem você, longe de você, possa fazer o que essa menina fez com Naamã, com o que fez mal para ela. E eu encerro dizendo que a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. Você sabe o que é a arca? É a palavra. Quando a palavra vai para a tua casa, irmãos, eu até repetir, Deus abençoa. É isso. Elogia, honra. Veja as coisas boas que Deus tem feito na tua vida. A dádiva de Deus. Não pensa só em você, não. Sabe, sacrifica para você. Se tiver que deixar de comprar uma coisa que você gosta, para investir no reino ou nos teus filhos, faça. Mas primeiro é o seguinte, pensa sempre o seguinte, a Bíblia fala que os que cuidam dos de fora e não cuidam dos da sua própria casa, é pior do que o incrédulo, porque primeiro tem que ser os da tua casa. Teus filhos têm que ver, não pode ver você tirando tudo da boca deles e dando para os outros. Não pode. Pastor, mas não tem que ajudar o próximo? O mais próximo que tem é aquele que está dentro da sua casa. É o mais próximo que tem. Ajude de fora, sem esquecer dos de dentro. Dá o melhor para os seus filhos. Mas o melhor não é só material. É as coisas de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar.